Olha, existe sim, a maioria dos psicólogos, né, não sabem que existe já instrumento produzido que facilitam a nossa entrevista inicial clínica com gestantes, tá? Então, existem esses instrumentos, mas antes disso, eu queria falar sobre entrevista clínica. O que é uma entrevista clínica inicial? Algumas pessoas acham que é a primeira entrevista, né? Uma só. A primeira entrevista, gente, ela não é o momento em que a gente vai coletar todas as informações. A entrevista clínica inicial, ela pode durar até 5 sessões. A primeira sessão é aquela sessão que a nossa cliente vai chegar querendo descarregar todos os demônios, né? Então ela chega aflita, então ela quer falar. Você escuta, você identifica a queixa e você no final faz o contrato terapêutico com ela. Olha, a gente vai se encontrar no dia X, no horário assado, o valor vai ser esse, né? O preço da sessão e tal. Então você faz os combinados ali nessa primeira sessão e deixa espaço para ela falar. Só que só com o que ela falou não te dá base para na segunda sessão você começar a bolar intervenção. Na maioria dos casos não é assim, pode até existir, mas não era assim na maioria dos casos. Então, uma coisa que as pessoas que eu tenho percebido que psicólogos estão fazendo meia boca é a tal da entrevista clínica inicial. E eu digo isso porque eu já orientei centenas e centenas de psicólogos, né, que atendem psicologia perinatal. E muitos deles chegam trazendo assim, olha, eu atendi uma gestante pela primeira vez e estou trazendo o caso aqui, quero saber o que eu faço na próxima sessão. Só que não é assim que funciona, tá? A gente precisa de algumas sessões para fazer a investigação do caso. Tem gente que vai levar uma, duas, três, tem gente que vai levar 5. Não ultrapassa 5 também, senão você vai ficar fazendo entrevista clínica inicial, né? E não é esse o objetivo, mas ao máximo são 5. E você vai obter informações. Então é importante que você tenha claro que com algumas clientes, 2, 3 sessões, né, de entrevista clínica inicial é o suficiente para você pegar os dados e já começar a planejar as próximas sessões, que intervenção você vai propor e tudo mais. Mas não é comum que você faça a primeira sessão e na segunda você já tenha planejado algum tipo de intervenção, tá? Precisa de coleta de dados, coleta de informações. E aí, eu criei 2 instrumentos que facilitam para o psicólogo, para o psicoterapeuta, fazer perguntas certas que vão dar as pistas sobre o que você vai precisar trabalhar. Então, um dos instrumentos que eu tenho, ele é chamado de diagrama, né? De entrevista clínica inicial, é um modelo de entrevista clínica inicial, que você vai descobrir quais são a pergunta que você faz primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quais são as perguntas que você faz? Dando espaço para que a sua cliente possa responder no tempo dela, sem você forçar. Tipo assim, ela terminou de responder e você já vai para outra pergunta, sabe? Mas esgotar aquilo que ela está falando, desde que tenha relação com a queixa também, né? Então, por exemplo, você precisa descobrir ali se ela tem outros filhos ou não, se ela já teve aborto ou não, se ela a orientação sexual dela, se ela trabalha ou não, né? Se é casada, uma série de coisas. Então, você precisa fazer essas perguntas, tá? E às vezes a gente não sabe que pergunta que faz, porque às vezes chega pessoas para fazer supervisão comigo que já está na 15ª sessão, e aí eu pergunto, ela já sofreu aborto antes? Porque o que a pessoa está contando, né, dá a impressão que alguma coisa nesse sentido. Aí eu pergunto isso, a pessoa fala assim, não sei, não perguntei. Já tá com a pessoa há 2, 3 meses e não sabe. Então, por isso que existe esse instrumento, porque é uma pergunta que precisa ser feita lá na entrevista inicial, não no meio do caminho. São perguntas básicas que precisam ser feitas lá no começo, porque com as respostas vai te dar toda a base que você precisa para levar, né, as próximas sessões. Então, existe sim esse instrumento. Agora, existe um outro instrumento que vocês podem ter acesso se quiser hoje mesmo, tá? Esse outro instrumento, ele chama Triagem Psicológica de Aplicação em Gestante. É o TPAG. O TPAG, ele é um roteiro de perguntas que você deve fazer quando a gestante está no primeiro trimestre. Se ela estiver no segundo trimestre, ali tem o roteiro de perguntas que você deve fazer no segundo trimestre. Se ela estiver no terceiro trimestre, ali tem o roteiro de perguntas que você deve fazer do terceiro trimestre. Então, ele facilita muito a vida. Ele dá
sinais de alerta. Então, depois que você aplica o instrumento, você ainda consegue ter sinais de alerta para descobrir se aquela sua cliente possivelmente está ou não apresentando alguma alteração emocional significativa. Ele não dá a resposta se ela está apresentando ansiedade, estresse ou depressão, mas ele mostra, né, para você que, olha, fica atento, porque provavelmente ela está com alguma alteração emocional significativa. Esse instrumento, ele é aprovado pela SATEPS para uso do psicólogo e não é privativo do psicólogo, ou seja, outros profissionais podem utilizar esse instrumento também, tá? Para facilitar aí a sua vida na entrevista inicial. E talvez você possa estar pensando, mas só existe essa forma de fazer, então, a anamnese, Rafa, com as gestantes? Não. Psicólogos perinatais, eles têm um conhecimento vasto e profundo sobre a temática e eles podem, eles mesmos, saber o que perguntar, quando perguntar, como perguntar, sem precisar recorrer a esses instrumentos, tá? Por ele já ter esse conhecimento, diferente de um psicólogo iniciante nessa área, que ainda não domina, diferente de um psicólogo que não trabalha nessa área, que não sabe nem o que investigar, o que perguntar, tá? Então, não necessariamente a gente atende gestantes somente por meio desses instrumentos, eles facilitam. Mas quando você tem conhecimento na psicologia perinatal, você consegue você mesmo elaborar as perguntas aí também. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making